Boa tarde, família. Cada dia a gente está aprendendo alguma coisa. Hoje, pela primeira vez na minha vida, em quase 50 anos que eu estou na igreja, eu ouvi uma pregação do tipo que eu ouvi na igrejinha que a gente assiste. Uma pena, não é gravado. Tanto eu quanto meu marido comentam a mesma coisa. A gente nunca ouviu uma pregação como essa. A importância da gente trocar séries por esse tipo de leitura, sabe? Então, interessante que as colocações que foram feitas, eu não sei se o senhor é pastor, inclusive, ele me trouxe a lembrança uma pessoa muito querida, quando era mais gordinho um pouco. Quem não conheceu, eu não conheci ele gordinho, mas eu conheci ele muito bem, o pastor João. Quando eu olhei aquele senhor, falei, nossa, como parece, e até vim comentando. Gente, uma coisa muito especial, um resumo assim do que ele fez, do que ele falou, foi a respeito de como Deus considera a gente. E o que é que Deus deixou de legado para a gente entender o que é que ele pensa da gente. E, coincidentemente, na época em que Ellen White começou a escrever isso aqui, eu vou colocar da forma como ele colocou. Ele falou: a partir de 1844, a última cartada Deus deu para a humanidade. E o inimigo também. E entraram quatro pessoas concomitantes na mesma época de Ellen White, que elas colocaram, elas são os papas. O que é papas? É pai. Pai de filosofias que deixaram legados, muitos livros escritos. E ele citou Darwin, Freud, Allan Kardec, que era outro, falou de um outro que eu não consigo lembrar, depois eu falo para vocês. E das mulheres também, que deixaram seus legados. E hoje, os livros dessas pessoas estão espalhados por aí. Sabe na forma de quê? Warner Bros. Vocês já ouviram falar disso? E Netflix? Que tal? Esses legados que usam essas leituras concorrem com a leitura disso aqui. Por isso, se você passa muito tempo vendo séries, para pensar. Você só vai lembrar do que você leu. O título de hoje é Respeito Próprio. Eu achei muito pertinente. Se nós desejamos fazer bem às almas, nosso êxito neste sentido será proporcional à sua confiança, na confiança e estima que lhes dispensamos. Como é que eu vou dispensar respeito a alguém se eu nem sei o que é isso para comigo? O respeito manifestado à alma humana que luta é o seguro meio através de Jesus Cristo para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem. Nossas ideias antecipadas do que
ele poderá tornar-se são um auxílio que não podemos apreciar completamente. A gente tem que pensar, Deus olha no que a gente vai se tornar. E nós normalmente olhamos a pessoa, nem sempre olhando no que ela vai se tornar, mas pensando o que que eu vou fazer comigo se eu agir dessa ou daquela forma. Respeito pela dignidade do homem como homem. Sempre que não se acha envolvido uma questão de princípios, a consideração para com os outros nos levará à conformidade com os costumes aceitos. Então, eu aceito qualquer coisa, eu sou que nem papel, aceito qualquer coisa se eu não levar em conta princípio. Agora, quando eu começo a pensar em princípio, a coisa muda de figura. Entretanto, a verdadeira cortesia não exige o sacrifício do princípio aos usos convencionais. A verdadeira cortesia não é hipocrisia, a verdadeira cortesia. Ela desconhece as castas. Isso foi citado hoje. E eu achei tão interessante que eu vou até citar o que eu ouvi hoje. Fala-se muito em Madre Teresa de Calcutá. O trabalho que essa mulher fez foi maravilhoso. Mas, segundo os biógrafos, ela não era uma pessoa tão fácil assim, não. Mahatma Gandhi escreveu: Eu não sou cristão por causa dos cristãos, e diz que era uma pessoa terrível. Ensina o respeito de si mesmo. Como é que alguém vai dar o que não tem, gente? Como é que eu sei disso? Estou lendo. Respeito à dignidade do homem como homem. Não é o homem, sexo masculino, do ser humano como ser humano. Consideração por todo membro da grande fraternidade humana. Manter o respeito próprio. Alguns daqueles com quem entrais em contato podem ser rudes e descorteses, mas nem por isso mostreis de vossa parte menos cortesia. Aquele que deseja manter o respeito próprio deve ter cautela de não ferir desnecessariamente dos outros. Essa regra deve ser sagradamente observada para com o mais nécio. O que é nécio? Aquele que é pecador, miserável, o mais desajeitado. O que Deus pretende fazer com essas pessoas, aparentemente não promissoras, vós não sabeis. Sem sabedoria, valeu. Eles já têm aceito pessoas que não davam mais esperança, nem eram mais atraentes para fazer uma grande obra para ele. Lembrando que Ellen White fala que as pessoas que estarão mais próximas do trono de Deus, quando a porta da graça se fechar e Jesus sair do Santíssimo, serão aquelas que foram tiradas da boca do inimigo. Já pensou nisso? Então, quem é a gente para julgar? Seu espírito, movendo-se sobre o coração, tem despertado cada faculdade para uma ação vigorosa. O Senhor viu nessas pedras brutas, sem polimento, um material precioso que haveria de suportar a prova da tempestade, do calor e da pressão. Deus não vê como homem. Foi isso que ele falou para Samuel? Samuel estava lá julgando os filhos de Jessé. Ai, que bonitão. Não olha assim, não. Não julga pelas aparências, mas esquadrinha o coração e julga com justiça. O que é que faz a gente
ter respeito próprio, conscientização. O que é isso? Você sabe, hoje foi muito discutido na classe da escola sabatina, tá? Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo. A Madre Teresa de Calcutá, ela passou uma ideia de que amar o próximo acima de todas as coisas significava amor a Deus, mas não foi isso que Deus pediu. Os homens de princípios não necessitam da restrição, das fechaduras e das chaves, não precisam ser vigiados e guardados. Por quê? Porque eles são conscientes do respeito próprio. Eles procederão verdadeira e honestamente em todo o tempo, sozinhos, sem vista alguma observá-los, bem como em público. Não trarão mácula alguma à sua alma por qualquer parcela de lucro ou vantagem egoísta. Isso aqui está falando de suborno. Desdenham do ato mesquinho. Embora pudesse nenhum outro saber isso, eles próprios o saberiam. Por isso, a pergunta: você tem consciência do valor que Deus te dá? Quanto custou? Qual o seu preço? Embora pudesse nenhum outro saber, eles próprios o saberiam. E isso destruiria o seu respeito próprio. Geralmente, as pessoas mais conscientes do respeito próprio delas, elas não saem alardeando isso por aí, contando para todo mundo. Eu sou bom mesmo, eu sou. Os que não são conscienciosos e fiéis nas coisas pequenas não se reformariam se houvesse leis, restrições e penalidades sobre o assunto. Será que precisa haver lei para eu saber que eu devo respeitar o outro no trânsito, eu devo respeitar o outro quando ele não está presente? Será que eu tenho consciência disso? O respeito próprio tem de ser mantido firmemente. Devem se manter firme e persistentemente a pureza moral. O respeito próprio, um resoluto poder de resistência. Resistência, a palavra de Deus diz assim: seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso tem procedência do maligno. Não deve haver afastamento da discrição. Discrição é algo que não é vulgar, é discreto. Um ato de familiaridade, uma indiscrição pode pôr em perigo a alma, abrindo a porta à tentação, diminuindo assim o poder de resistência. Sabe aquela história do só dessa vez? O respeito aos outros medido pelo respeito próprio. Então, eu respeito as outras pessoas na medida em que eu me respeito. Pela condescendência com o pecado, é destruído o respeito próprio. Só dessa vez, não tem problema, só dessa vez. E uma vez ausente este, diminui-se o respeito aos outros. Concluímos que os outros sejam tão injustos como nós somos. Será que a gente tem essa coragem de admitir que a gente é injusto? Por maus hábitos,
o estudante destrói o respeito próprio. Maus hábitos. Hoje eu vi pregador falando sobre estilo de vida. Por hábitos errôneos, perde-se o respeito próprio. Como assim? Vestir de qualquer jeito, ser uma pessoa indiscreta, isso é falta de respeito próprio. Perde o domínio de si mesmo. Não pode raciocinar corretamente sobre as coisas que mais intimamente com ele se relacionam. Sabe o que quer dizer isso? Não tem uma linha lógica de pensamento. Você fala uma coisa, ela fala de outra e diz que está falando a mesma coisa que você. É uma forma de sair pela tangente. É negligente e desarrazoado no trato da mente e do corpo. Pela prática de hábitos incorretos, ele torna-se, sabe o que, gente? Um náufrago. Está afundando. Não pode ter felicidade, pois sua negligência de cultivar princípios sãos e puros sujeita-o ao domínio de costumes que destroem a paz. Os anos de estudo exaustivo ficam perdidos. Não adianta estudar, 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 como se tivesse jogado tudo fora, porque se arruinou a si próprio. Quantas pessoas você conhece que eram pessoas tão prósperas, tão inteligentes, tão que de repente caíram no esquecimento? Por quê? Elas não se deram valor e elas acabaram se afundando. Abusou de suas forças físicas e mentais. E o templo do corpo é uma ruína. Está aniquilado para esta vida e para a vindoura. Pensou alcançar um tesouro pela aquisição de conhecimentos terrenos. Pondo, porém, de parte a Bíblia, sacrificou um tesouro digno de tudo o mais. Sabe uma coisa que fere muito o respeito próprio, gente? Palavras impacientes. Lembra? A palavra de Deus diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso tem procedência do maligno. As pessoas que condescendem com tal linguagem hão de experimentar vergonha, perda de respeito próprio e da confiança em si. E terão um amargo remorso. O que é remorso? É medo de pagar a conta. E desgosto por se haverem permitido perder o domínio e falar dessa maneira. Quão melhor seria se nunca se proferissem palavras dessa natureza. Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda reprovação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristãs. Os pais nunca devem perder o respeito próprio por palavras impensadas. Não permitais que escape de vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Seu Espírito dominar-vos-á o coração e a consciência, presidindo vossas palavras e atos. Nunca percais o respeito de vós mesmos devido a palavras precipitadas e impensadas. Cultivai de que vossas palavras sejam puras e santa a vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Haja paz, palavras agradáveis, semblantes alegres.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Contar uma experiência que aconteceu comigo na quinta-feira. Eu encontrei uma moça e eu já tinha encontrado essa moça da outra vez. Eu fui na moça cortar o cabelo, aí cheguei lá, parece que ela marcou encontros comigo. Eu acabei de chegar, ela entrou. Aí ela começou a contar uma experiência do rapaz, que é o namorado, namorado não, já é marido da filha dela, que está grávida do rapaz. E o rapaz tem livre acesso na casa dela, e de repente o rapaz teve uma atitude nada cristã, muito menos cortês. Ele invadiu a casa dela. O pai do rapaz sugeriu que a mulher, que é, no caso seria é a sogra do rapaz, né, chamasse a polícia. E ela falou não. Aí ela estava contando isso lá na cabeleireira, e entrou uma outra senhora e eu estou escutando. Ela começou a contar para a cabeleireira e começou a contar para mim. Aí ela falou assim: Você acha que eu fiz bem em não ter chamado a polícia? Eu, eu fiquei pensando de eu não ter chamado a polícia e ele fazer de novo. Na hora eu parei e pensei um pouquinho. Aí ela perguntou para mim: O que você acha, Usana? Eu parei e pensei um pouquinho. Pedi a Deus sabedoria, gente. Porque para você dar um conselho para alguém, é complicado. Ela tem a idade do meu filho mais velho, 43 anos. Eu falei para ela: Olha, ele já fez isso alguma vez com você? Ela falou: Nunca. Ele sabe do, do, do que acontece, invadir a casa dos outros sem permissão do dono, isso dá cadeia. Tá bom. Então você chama ele, lembra de uma coisa. Você quer falar com ele algo que vai ensiná-lo para ele não praticar de novo, ou você quer extravasar sua raiva e botar ele na cadeia e dane-se o que vier bem? O que você quer? Ela falou: Eu queria ensinar alguma coisa. Então, você chama ele e a esposa, que é sua filha, e fala: Olha, eu tenho você. Lembra, dá sempre um voto de confiança. Se ele nunca fez, merece uma segunda chance, não é? Fala para ele que a sua casa está aberta para ele, sinal que ele tem livre acesso, um voto de confiança. Só que para toda ação tem uma consequência. E que você, e ele sabe disso. Então, você está colocando diante dele que você não aceita esse tipo de atitude na sua casa. Isso é respeito próprio com você. E se houver uma segunda vez, infelizmente as consequências viram, mas você está dando para ele a oportunidade dele ter consciência de que foi um ato impensado, mas que mesmo apesar do ato, você tem respeito próprio por você e por ele. E chegou uma senhora e estava ouvindo o que eu estava falando. Aí eu falei: Vamos fazer uma oração? E fiz uma oração com ela. E pedi a Deus que desse sabedoria a essa senhora. Acalmou a mulher. Quantas pessoas a gente encontra nesse mundo, nessa situação, gente? Eu falei para ela: a gente só dá o que tem. Eu não vou te dar algo que eu não tenho. Se eu não tenho por mim, como posso dividir com você? Talvez eu estou falando para alguém que está passando por um vale sombrio assim.
está precisando de um conforto. Lembrando, gente, que as literaturas, os filmes que a gente vê por aí, as séries, as novelas, elas fazem exatamente o oposto do que Ellen White está falando. Elas mostram que se o outro está competindo com você, é porque você não vale nada. E não é isso que Deus diz. Deus diz que existe uma guerra entre o bem e o mal. É que é para você conhecer o valor que você tem. E aí, ele tem prazer de te ajudar. Eu garanto que você, como eu, já passamos por momentos que a gente tem vontade de pegar o outro e ó, torcer o pescoço. Mas quando a gente faz isso, a gente se rebaixa ao nível do outro. E Deus não quer que ninguém se rebaixe a esse nível, que quem faz isso é o diabo. Ele quer que você se rebaixe o nível do outro com ele para ajudar o outro a levantar. Não é para afundar mais ainda o outro. Você tem consciência do valor que você tem? Se você não tem essa consciência, é hora de pedir a Deus, porque Ele pode nos ajudar. Vamos nos colocar de joelho e falar com Ele e pedir a Ele e lembrar dessa senhora, uma senhora bem jovem, 43 anos, já é avó. Pedir a Deus para Deus ter misericórdia dela e dar sabedoria para ela. Lembramos também dos doentes, como o pai de Stefanos e outras pessoas doentes. Mas Deus espera que nós tenhamos um senso de domínio, de valor próprio e fazer as pessoas se aproximarem de Jesus, é que ele nunca perdeu essa dignidade. E ele sempre, diante de toda afronta, ele sempre manteve o seu valor, seu respeito próprio. Pedir a Deus para ele nos ajudar para a gente enxergar o que é respeito próprio. Vamos falar com ele? Querido Deus e Pai, que está no céu. O Senhor ouviu a nossa conversa, Senhor, e sabe quantos de nós, ou quantas de nós, temos dificuldade de entender o preço que foi pago por nós. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas quem sabe no passado, quando éramos crianças, tivemos a infelicidade de ouvir palavras duras que criaram no coração de muitos de nós o sentimento de invalidez, sentimento negativo a respeito de nós mesmos. Mas nós somos preciosas, Senhor. Não existe duas ou dois como nós. Mesmo que sejamos gêmeos, não existe ninguém igual a nós. Porque num momento de muito otimismo, de muita motivação, o Senhor teve a ideia de trazer cada um de nós à existência. E o Senhor espera de nós que nós reconheçamos esse valor tão grande que o Senhor nos deu e nos dá, e nós vivamos à altura desse respeito que o Senhor tem por nós. Pai de amor, perdoa-nos se em algum momento nós não valorizamos esse sentimento. Ajuda-nos a sermos mais semelhantes a Jesus, nosso irmão mais velho, mas nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e aquele que vai voltar para nos coroar como reis e rainhas e dizer quanta saudade ele tem de nós.
Sabemos que está muito perto esse dia. Que passemos mais tempo, Senhor, lendo a tua palavra, buscando conhecer-te, porque somente aos teus pés nós podemos entender o valor que o Senhor nos dá e o preço que foi pago. Perdoa os nossos pecados. Abençoe cada uma das pessoas da família Emanuel. Abençoe a nós que falamos, nós que ouvimos, os nossos familiares. Perdoa os nossos pecados. E nos dê um resto de sábado deleitoso. E nos prepare, Senhor. Abençoa o pai do Estéfanos. Que as palavras dele calem fundo no coração do pai. E ele tenha esperança de encontrar o pai se o pai descansar. Assim como eu tenho a esperança de reencontrar o Gerson. E também os meus queridos que já se foram. Dá-nos a tua paz, certeza de sermos ouvidos. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.